Fala galera, eu sou o professor Diego de Biologia aqui do Curso Positivo e eu trouxe mais algumas dicas aí para o nosso Guia de Estudos de Biologia para a Universidade Federal do Paraná. Então, preste atenção no seguinte, porque as dúvidas às vezes, o que pode cair e como cair, um assunto muito interessante para os próximos vestibulares, histologia, o estudo dos tecidos animais. É bem característico dos vestibulares cobrarem obviamente, as características de cada tecido, e isso pode acontecer de forma isolada para cada tecido. Por exemplo, os tecidos epiteliais, eles são tecidos que têm células justapostas, com pouca ou nenhuma matriz extracelular, e isso quer dizer, isso implica em que as células fiquem muito próximas, lado a lado. Isso é justaposta, certo? E essa pouca ou nenhuma matriz extracelular permite que existam junções celulares entre elas para que elas fiquem muito firmes. Além disso, é um tecido que não tem vasos sanguíneos. Repare que aqui eu apresentei características gerais dos tecidos epiteliais. Poderia ser uma questão sobre isso, mas poderia ser uma questão sobre tecidos conjuntivos que têm características opostas nesse seguinte sentido. Os tecidos conjuntivos apresentam células bem espalhadas, não ficam lado a lado, elas não são justapostas. Porque esse tecido ou os tecidos conjuntivos são sempre formados com muita matriz extracelular e ela faz com que as células fiquem espalhadas. Então, não existem junções celulares em grande proporção nesse outro tecido. Aliás, os tecidos conjuntivos, a maioria deles apresenta vasos sanguíneos. A gente pode dizer que eles são vascularizados. É diferente do tecido epitelial que eu acabei de falar para você, mas pode cair dessa forma que eu te falei ou simplesmente comparar as mesmas características que eu te falei em uma única questão. A UFPR faz muito disso. Quando ela faz isso, de cobrar muitas informações de tecidos diferentes, sabe o que acontece? Às vezes uma informação muito sutil é trocada para deixar o item ali na primeira fase como falso. Vou te dar um exemplo muito rapidamente agora. As células colágenas do tecido conjuntivo, células colágenas? Colágeno não é uma célula, é uma fibra proteica do tecido conjuntivo. E o pior, o que vem depois daquilo que se chamou de célula colágena, muitas vezes é uma informação correta, como por exemplo, as células colágenas têm função estrutural no tecido conjuntivo. É verdade, elas contribuem para a manutenção da estrutura, a sustentação mecânica desse tecido, mas não são células. Entende qual é a forma de criar as famosas pegadinhas? Se você entender como se criam essas questões, sem dúvida você vai prestar mais atenção na forma de ler essas alternativas que parecem, são muito diretas, então é muito fácil. Na UFR não funciona tão simples assim. Os tecidos musculares, outros tecidos com muitas chances de aparecerem agora, podemos ter um contexto com Olimpíadas, por que não, né? Mas repare o seguinte, tecidos musculares, comparar os diferentes tipos de tecidos musculares. O tecido muscular liso, que tem células fusiformes, são células que não são cilíndricas. Esse tecido, ele tem estas células com um núcleo apenas em posição central. A contração que esse músculo faz é involuntária e lenta, que é o principal exemplo que cai em vestibular para esse tipo de músculo. Os músculos associados aí ao peristaltismo do nosso tubo digestório. Aí a gente já chama lá a fisiologia. Nós vamos comentar aqui numa próxima ocasião, beleza? Tecido muscular estriado esquelético. Completamente diferente, porque os músculos estriados, tanto o estriado esquelético quanto o estriado cardíaco, têm células cilíndricas, elas não são fusiformes, mas existem diferenças entre elas. No estriado esquelético, muitos núcleos por células, todos em posição periférica. Não ficam em posição central. Essa musculatura estriada esquelética você pode deixar destacado aí, ó.
Essa musculatura tem contração voluntária. É uma contração rápida, vigorosa. Essa você controla, no sentido de a sua vontade permite esse controle, certo? Agora, a musculatura estriada cardíaca, células cilíndricas também, porém, cada célula com 1 ou 2 núcleos, e eles ficam geralmente em posição central. Repare outra coisa, já foi uma diferença. Outra diferença, as células são bifurcadas. Isso não acontecia nas células cilíndricas do músculo estriado esquelético. Outra diferença é, no músculo cardíaco, no tecido formador desse músculo, nós temos os discos intercalares ou intercalados, que permitem melhor união e adesão entre células vizinhas. Isso não ocorre nos outros tecidos musculares. E, obviamente, a contração aqui é involuntária e rítmica. Você reparou que eu estou comparando os tecidos? Eu nem cheguei a falar do tecido nervoso ainda, que, aliás, tem um formato de células estreladas, alto consumo de energia, condução do impulso elétrico. Você reparou como são outras funções? Então, faça o seguinte, os tecidos que nós estudamos têm funções diferentes. Que tal você também, junto dessas comparações que já fizemos, anotar as suas funções diferentes? É muito interessante. Vai bem rapidinho? Tecido epitelial, revestimento para proteção ou revestimento para absorção. Mas tem tecido epitelial que é de secreção. Os tecidos conjuntivos. Tecidos conjuntivos com muita diversidade de células assumem muitas funções diferentes no nosso organismo. Preenchimento, conexão, posso falar transporte, defesa e revestimento de estruturas maciças, não de cavidades. Cuidado com isso. E, além de tudo isso, uma função hematopoética. Olha o tanto de função diferente para os tecidos conjuntivos. Já os tecidos musculares, contração, posso dizer que é uma função, mas que tem consequências diferentes porque depende de qual subtipo de músculo nós estamos falando. E o tecido nervoso, a condução do impulso nervoso para controle do nosso organismo. Muita coisa, Se você quiser mais informações sobre outras matérias também, 300 mais. Um material de resoluções aí, questões de matemática, física e química. Mais informações aqui na nossa legenda. E tem outra, você chegou até aqui? Curta, compartilhe com a galera aí para ficarem sabendo de mais informações sobre a prova de UFPR, Biologia, para você ter um sucesso nela, primeira fase.